ouvindo aqui, eu resolvi até parar de ouvir para ver também um debate muito interessante, holofilosófico e parapsíquico, sobre o cienciês e o conscienciês na tertúlia aí, em high definition, até que enfim aí, com essa pandemia, o pessoal agora começou a transmitir as tertúlias conscienciológicas em alta definição. Eu jamais imaginaria que por causa de uma pandemia pudesse melhorar até a transmissão lá no tertuliário, mas enfim, a questão que eu resolvi até gravar esse vídeo aqui é sobre um debate holofilosófico, né? Sobre a questão da própria consciência ser autopesquisadora de si mesma. Isso é um processo que muita gente na ciência convencional não admite, porque ainda está muito impregnado o materialismo na pessoa, e eles fizeram um debate interessantíssimo aí, o Rodrigo Marchioli e o Ulisses, que é uma cabeça também. Então, assistam aí e tirem suas conclusões. Ok. Ulisses? Sim, obrigado. Primeiro queria agradecer ao Rodrigo pelo convite. Acho que é uma oportunidade única poder vir aqui no tertuliário, né, nesse período que a gente está agora, né, com a pandemia. Muito obrigado. Eu e o Rodrigo, nós temos uma amizade, a gente discute bastante esses assuntos, né? Também queria avisar aqui para você, na mediação, que se me der aqui o microfone, eu vou ter assunto para debater até o final, né? O convite foi para essa condição de debatedor, né? Muito bom. É o que esperamos. Olha, eu queria bater na mesma tecla que a Luísa tocou. Eu acho que eu entendi a pergunta da Luísa, a resposta do Rodrigo, mas eu não fiquei satisfeito. E entendi o seguinte, Rodrigo. Você estava se referindo à nossa condição assim, de pesquisadores, né? Pessoas humanas, que quando a gente vai estudar sobre o assunto, a gente tem um certo distanciamento da consciência. Acho que, de certa maneira, você representou isso nessa tabela que você colocou na argumentologia, né? Que você separa a paraperceptibilidade comum da paraperceptibilidade mental somática avançada. Agora, o que eu queria te perguntar, assim, te provocar um pouco, é se você não acha que o conteúdo do teu verbete, veja bem, o conteúdo, ele já não caminha para superar isso que a Luísa perguntou dessa condição indireta de pesquisar a consciência, né? Porque o conteúdo do teu verbete, me parece que ele supera isso. O que não supera, vamos dizer assim, é o verbete em si, ou o estudo em si, porque a gente está estudando uma coisa, então nós estamos distante da coisa. Agora, quando você se refere ao conteúdo, que é a parapercepção mental somática, eu acho que você coloca isso ali naquela tabela, por exemplo, aí que eu não fiquei satisfeito com a tua resposta. Porque eu esperaria que você falasse assim, olha, o meu verbete já é a resposta para esse problema. Sabe? Eu entendo isso que você fala, Ulisses. Você quer dizer que eu estou aqui, né? No verbete. É isso que você quer dizer, né? A minha individualidade está aqui no verbete. Mas... Sua e de qualquer pessoa que entre nessa linha que você está levantando aqui agora. Mas eu acho que é uma representação, né? Isso aqui. O fato de eu estar aqui, o conteúdo desse verbete, eu estar aqui, né? Eu ter impregnado esse verbete com o meu conteúdo, vamos dizer assim, eu acho que ainda é representativo, ainda é simbólico, não é uma categoria ontológica, como eu falei. Mas eu vou colocar aqui um ponto também para você refletir, quem mais estiver nos ouvindo, que é o pressuposto que eu parto. Posso mudar, né? Mais para frente, mas é um pressuposto muito simples que eu parto, que é o seguinte. Eu acredito, Ulisses, que não dá para a gente confundir, são duas coisas. Uma coisa é o observador, outra coisa é o observado, é o objeto de observação. Essas duas coisas não se confundem. Então não tem como o observador ser o observado ao mesmo tempo. Ou ele é observador ou ele é observado. Não tem como. Não sei se você entende isso, mas é como se eu tentasse ver o meu olho. Eu não consigo. Você consegue ver o seu olho, a cor da sua íris, o branco do seu olho? Você não consegue. Pode tentar. Tenta fazer esse exercício. Você não consegue ver o seu próprio olho. A consciência é como se fosse o olho. Ela é o observador. E
os veículos de manifestação, as manifestações conscienciais, as energias, os pensenes, esse ambiente, são os objetos de percepção, né? São as percepções propriamente ditas. Então, eu acho que são duas coisas que não se confundem. Então, para mim, existe essa impossibilidade. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos a todo momento tentando fazer essa observação de nós mesmos, né? E cada vez mais que a gente se aproxima do mental soma, mais próximo a gente chega de tentar, de conseguir ver o olho, né? Do olho observar o próprio olho. Mas eu acho que isso, pelo menos na minha compreensão atual, isso é impossível. Pode ser que lá na frente nós consigamos um espelho e aí eu consiga enxergar mas, por a exemplo, consciência, né? Com parapercepção, a pessoa pode fazer uma autoscopia. E ela pode perceber os próprios pensamentos, os próprios sentimentos, e ela pode até ter a clarividência do próprio corpo dela. Esse próprio exemplo que você acabou de dar, né, assim, pela ciência convencional, pelo pensamento iluminista que foi formalizado pelo Kant, porque assim, esse dizer de que o pesquisador está distante do objeto, do fenômeno, o Kant ele formalizou isso. E isso ficou muito forte na ciência convencional. E a gente, de certa maneira, na conscienciologia, tem essa pretensão de dizer que o pesquisador pesquisa a si mesmo. Então, assim, na hora em que eu tenho a minha retrocognição, que eu entro nela, na hora que eu tenho um sentimento, que eu vivo o meu sentimento, eu não estou indo nessa linha de um contato direto com a minha consciência? É que a gente está considerando consciência no sentido ontológico, né? Isso que eu estou enfatizando. Quando você fala de representações da consciência, a gente sai dessa dimensão ontológica, né? Da dimensão do ser propriamente dito e entra numa condição simbólica, representativa. Eu entendo isso que você está falando, e até antes do Kant tem o próprio Descartes, né? Que mostra essa diferenciação. Mas eu vou colocar um outro ponto aqui para você refletir, para todo mundo refletir. Por exemplo, como é que a gente observa algo que não tem forma, que é o mental soma? Como é que acontece isso? Tem os mecanismos de apreensão, de percepção, mas tudo bem, a gente pode até perceber, captar, mas e depois para traduzir isso? Sempre vai ser uma coisa falha. Sempre vai haver um enviesamento, sempre vai haver uma distorção daquela experiência, daquela percepção. Por quê? Você não consegue trazer uma coisa que não tem forma para algo que tem forma. Palavras, imagens, qualquer coisa nesse sentido. Então, só a forma de tradução do fenômeno já distorce, já sai da categoria ontológica e já entra na categoria simbólica, representativa. Então, é esse o paradoxo que a gente vive. Pode ser que quando a gente for lá, serenão, com o Sex Livre, a gente supere isso. Mas, atualmente, é sempre essa captação, pode ser direta, mas a representação vai haver uma distorção e vai acabar sendo indireta daquilo. Não vai traduzir aquilo na sua essência. Vai ser uma tradução sempre simbólica, indireta, representativa. Então, esse que é o ponto que eu me pego. Eu concordo com você que isso seja possível, mas atualmente eu acho que não dá para a gente. Não, eu concordo com tudo que você falou. Eu entendo bem essa diferença entre a representação, que é quando a gente pensa sobre algo, a gente representa algo na nossa mente por meio do intelecto, das imagens mentais, mas eu acho que a gente tem uma chance de ir além com a perspectiva parapsíquica. Por quê? A comunicação parapsíquica, a percepção parapsíquica, quando ela é vivenciada no ato, eu não preciso dessa representação. Aquilo está ocorrendo. E eu posso me comunicar desse jeito também. Então, até você coloca no seu verbete aquele crescendo ali que passa pelo cienciês e vai até o conscienciês, né? Então, essa perspectiva, me parece que a conscienciologia anuncia isso,
Por exemplo, quando a gente faz as dinâmicas parapsíquicas, ou o acoplamentarium, ou um exercício dentro de uma aula de conscienciologia, o professor de conscienciologia muitas vezes fala assim, olha, deixa para analisar depois. Primeiro entra na experiência. Então esse momento de intimidade com a experiência, me parece que está nesse campo que você está classificando como ontológico. Não sei se eu estou correto. Né? Isso. Então, assim, o que eu queria dizer... A experiência pode ser ontológica, mas a representação ela vai ser sempre simbólica. Eu né? concordo. Mas o seu verbete ele vai nesse conteúdo ontológico. Então, mas a gente aqui, pela nossa própria limitação intrafísica, sempre vai recair numa representação. Porque a gente está no intrafísico, que é uma dimensão da representação do intelecto, né? Como você mesmo colocou. Então, isso num nível assim mais avançado, eu concordo contigo, que é possível. Mas no nosso momento aqui, invariavelmente a gente vai recair na representação. Porque tem o cérebro, tem o soma, tem o psicossoma, tem o energossoma, que vai sempre causar um enviesamento, né? Mas a experiência em si, eu concordo com você. Na experiência em si, mas quando volta para o intrafísico, aí que já muda, invariavelmente. Mas eu vejo a possibilidade de nossas experiências intrafísicas serem mais intuitivas, menos representativas, mais parapsíquicas, menos intelectivas, assim. Sabe? Então aí eu vou encerrar aqui o debate, senão a gente vai ficar falando até amanhã sobre isso, né? Eu acho que esse assunto aí é fascinante. Né? Parabéns aí. Parabéns pelo verbete. Olha, achei o verbete super coerente. Né? Dá para ver que tem uma boa visão de conjunto sobre o assunto. E se depois, se der mais tempo, qualquer coisa aí, se precisar debater alguma coisa, me chama aqui que eu tenho outros assuntos aqui. Tá bom. Espero os seus também. E aí você me convida. Muito bom.